Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma visita hoje à noite? Você é convidado a nos acompanhar. Qual história poderia nos contar hoje? Deixe nos comentários a sua paróquia e também as suas perguntas. E não esqueça de compartilhar a nossa live. Deus a abençoe. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Boa noite, querida Arquidiocese de Pelotas. É uma grande alegria nessa quarta-feira a gente estar voltando ao ar com um tema tão especial e encontrar vocês aí nas suas casas. Que alegria! Nós estamos com um convidado lá de Passo Fundo que vai conosco, comigo, com o Manuel Jesus, lhe visitar. Uma boa noite a todos, que bom que a gente pode estar juntos mais uma vez. Compartilhando, então, nessa quarta-feira, novamente, vem ao ar pela página da Arquidiocese de Pelotas, que é produzido e preparado pela Pastoral da Comunicação da nossa Arquidiocese de Pelotas, e quer ser uma companhia para você nas noites de quarta-feira. Boa noite, Manuel Jesus. Boa noite, Lupe. Boa noite, Padre Ivanir. Boa noite, amigo e amiga que estão nos acompanhando. A gente já viu que o pessoal já está, inclusive, passando o link para outras pessoas, para amigos que querem, o Adriano Ribeiro, especialmente, já está fazendo contato com o Geraldo, com a Esther, com o Vasco, com o Luciano, com o Leonardo, com uma série de pessoas que gostaria que acompanhasse hoje a nossa live, né? E nós, como disse o Lupe, recebemos uma figura muito especial hoje, né, para falar de um tema muito especial, né, muito carinhoso. Hoje à tarde ainda diversas pessoas mandaram mensagem dizendo que é uma abordagem diferente, amizade espiritual. Então, é isso que nós vamos falar hoje à noite, né? Mas antes, Lupe, eu gostaria de mandar um grande abraço ao pessoal da Pastoral da Educação, porque hoje é o Dia Mundial da Educação, né? Então, parabéns ao Lupe, que é professor, parabéns ao Padre Ivanir, que é professor, né? Mas parabéns também ao Padre Martinho, a professora Dora, né, que também, né, nos acompanha, que é da Pastoral da Educação, e todos os integrantes da Pastoral da Educação, que nós postamos lá o convite para estar nos acompanhando hoje à noite, e tenho certeza que nesse momento estão nos acompanhando. Grande abraço para vocês. Trabalhar com educação é algo fantástico, né? Todos nós, os três aqui, tivemos experiência, né? Eu já estou aposentado, mas todos tivemos experiência e sabemos, né, que grande parte das mudanças sociais que todos nós queremos passa por a gente saber fazer educação. Então, sejam bem-vindos, educadores, parabéns para vocês, grande abraço, grande beijo, né? Que Deus os abençoe. Lupe. Parabéns aí, então, reforçando, né, nosso parabéns a todos os educadores que nos acompanham e reforçando o pedido para que o pessoal possa ir compartilhando a nossa live, para que mais pessoas saibam, né, da nossa transmissão, também deixando nos comentários aí qual a cidade, qual a paróquia de que estão nos assistindo. Boa noite, Padre Ivanir, uma grande alegria tê-lo conosco nessa noite, e falando desse tema tão especial, que é essa amizade espiritual, não é qualquer tipo de amizade, né, entre o Dom Helder Câmara e o Papa Paulo VI. Boa noite, Lupe, boa noite, Manuel Jesus, boa noite, educadores, né, boa noite a todos os que estão acompanhando a live. Com alegria, né, que estou aqui para falar um pouquinho justamente dessa amizade espiritual existente entre Paulo VI e Dom Helder Câmara. E a amizade espiritual é uma amizade, como nós vamos falar depois, é uma amizade muito profunda e que produz frutos na vida das pessoas, produz frutos na vida da igreja, produz frutos na sociedade. Então, assim, é com alegria, né, que estou aqui hoje à noite para conversar com vocês, bater um papo, e como antes de iniciar essa live, falando com o Manuel, com o Lupe, eles me disseram assim que a gente ia entrar nas casas de vocês. Então eu peço licença
para entrar na casa de vocês, para bater um papo com vocês, né, nesse nosso encontro. Uma saudação a todos, a todas. Padre Ivanir, começando a nossa conversa, você poderia nos dizer assim, um pouquinho de onde o senhor é natural, e como é que foi a sua formação, seu processo, e como é que chegou nessa temática de estudo, que é mais do que, né, não é só assim, uma leitura que o senhor faz, mas não, o senhor é um grande pesquisador da área, escritor sobre o tema. Então, como é que o senhor chega a esse contato com Dom Helder? Então, eu sou natural de uma pequena cidade aqui do Rio Grande do Sul, né, pertencente à Arquidiocese de Passo Fundo, que é Davi Canabarro. É uma cidadezinha pequena, e nesta cidade, então, eu fui crescendo, participava da comunidade, estudava, lá eu vivia até os 15 anos. E lá nessa comunidade, então, a minha família é uma família muito católica, meus pais, né, minha irmã, depois a minha irmã casou, tem filhos, mas então, assim, nós vivíamos lá, cultivávamos muito a oração, a solidariedade, os princípios cristãos, e aí, então, lá eu fui vivendo. E quando eu tinha em torno de 6, 7 anos, as pessoas, ao perguntar, como costumam perguntar para as crianças, o que você vai ser quando você crescer? Eu comecei a falar que queria ser padre, né? Queria ser padre, aí depois comecei a brincar de ser padre, rezava as missas, né? Vestia umas roupas de padre, e assim eu fui vivendo lá. Também fiz parte do grupo de cantos da paróquia, depois entrei na equipe de liturgia, e nos últimos tempos também no grupo de jovens. E então, com 15 anos, eu entrei no seminário Nossa Senhora Aparecida, em Passo Fundo, e aí, então, continuei meus estudos no seminário Nossa Senhora Aparecida. Também nesse período que eu vivi em Davi Canabarro, a minha família era uma família de agricultores, mas também nós tínhamos um moinho, então eu era um moinheiro, eu cuidava do moinho, e assim, o meu pai e minha mãe, quando eu tinha 13 anos, praticamente eles entregaram o moinho para que eu cuidasse do moinho, me deram essa responsabilidade. E eu fiz isso até os 15 anos, e aí aos 15 anos, então, eu renunciei ao moinho para ir para o seminário e para ser padre, né? Bom, aí estudando aqui no seminário Aparecida, fiz aqui o ensino médio, a faculdade de filosofia na Universidade de Passo Fundo, a faculdade de teologia na Itepa Faculdades. Atuamos também em vários bairros, em várias vilas. Naquela época, nós tínhamos uma proposta de formação, de inserção nas comunidades, nas vilas. Então, nós fomos, assim, trabalhar em vilas no meio dos pobres. E, inclusive, minha ordenação diaconal foi numa vila, aqui na periferia de Passo Fundo. E foi uma experiência muito boa, muito positiva ao nosso período de formação. Nós tivemos, assim, uma equipe de formadores muito competentes, professores competentes, enfim, sou muito grato à igreja da Arquidiocese de Passo Fundo, aos padres, aos formadores, aos professores, porque, de fato, foi um momento muito, muito importante da nossa vida, da minha vida, na formação. Tanto na faculdade de filosofia, como na teologia. A faculdade de filosofia foi na Universidade de Passo Fundo, teologia no Itepa, como eu já disse. O ensino médio eu fiz no Instituto Menino Deus, que é ligado também aos padres redentoristas. Então, foi uma experiência muito, muito boa, assim, de formação, de caminhada, que eu tive. Que bom. Padre, olha, nós já estamos recebendo diversas mensagens assim, daqui, até de carinho com o senhor, assim, lhe dando as boas-vindas, já que o senhor disse, né, que estava indo às casas das pessoas, né? O Adriano já tinha citado, que ele estava citando uma série de nomes que ele estava convidando para assistir, mas o Clésio está dando boa noite em oração, a Jandina está dando paz e bem, Paróquia São Francisco de Paula, o Sérgio Weisman, estamos aqui prestigiando essa programação tão gratificante, grande abraço. A Cleiva, boa noite, paz e bem. Esse o senhor não conhece, César Augusto Dias Garcia. Boa noite, saudações a todos e ao amigo Padre Ivanir. O senhor conhece esse rapaz?
Sim, conheço o Serapaz, né? O Padre César, também conhecido como Padre Jô. Ah, sim. Também conhecido como Padre Jô. Sim, nós estudamos juntos em Roma, temos uma amizade muito bonita. Tomamos algumas cuias de chimarrão junto. Opa! Né? E a gente mantém essa amizade há longo tempo. Até um tempo atrás, há 2 anos atrás, o Padre César me convidou para trabalhar na Universidade Católica e a temática sobre Paulo VI, até porque o instituto aí se chama Instituto Paulo VI. Isso, então foi uma experiência muito bonita, né, aí também em Pelotas, com o pessoal que estava participando daquele congresso teológico, no qual uma das noites o tema foi sobre Paulo VI. Isso mesmo. A dona Leia Maria da Fonseca, boa noite para todos. A Sandra Regina Perche, olha, dona Sandra, a Sandra o Zé Inácio, com certeza, né? Boa noite, queridos irmãos, boa noite, meus amigos. Dona Marilane Cher dos Santos, a mamãe do Lupe, boa noite, sejam bem-vindos. Paróquia São Lourenço, de São Lourenço do Sul. O Hélio Arruda, boa noite, saudações. Depois do Hélio Arruda, esses computadores, padre, têm um problema. Eles de vez em quando correm assim, né? E lá se vai tudo que a gente estava pensando em registrar, né? Gisel da Costa Galho, boa noite, Manuel Jesus, Lupe, Padre Ivanir, Antônio Rampon, sejam bem-vindos. Maria Zaira Nunes Silva, boa noite, queridos amigos, paz e bem, sejam bem-vindos aos nossos lares. Adriano Ribeiro, o Adriano está fazendo uma lista aqui, eu acho que ele vai nos dar audiência assim, né? Hoje o Ibope vai muito alto, porque agora foi a Reginha Mateus. Dona Leia, parabéns a todos da Pastoral da Educação, que o Espírito Santo ilumine a todos. Amém, Dona Leia. Jane Cristina Nebel, boa noite a todos. Arquidiocese de Pelotas, boa noite, boa tarde a todos. Saudações ao Padre Ivanir, estendido ao Lupe e ao Manuel. Eu não sei quem escreveu, acho que foi o Augusto, né? Mas tu não está nos achando com jeito de aroeira, assim, né? Para agora de noite nos dar boa tarde, né? Ivana, Paróquia Nossa Senhora da Graça, Arroio Grande. Dona Leia, seja bem-vindo, Padre Ivanir. Sou da Paróquia da Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula de Pelotas. O Padre Wilson Fernandes, boa noite a todos. Saudações ao Padre Ivanir, estendidas ao Manuel, ao Lupe. Abraços. A Ana Maria Dutra Garcia, boa noite, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Canguçu. A Cleiva Paulsen, sejam bem-vindos. Olha, nós temos ainda mais umas 2 dezenas aqui, mas a gente vai continuar. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o livro que está em foco hoje, né? Nós trouxemos um pouco o senhor para o senhor falar a respeito da amizade espiritual de Dom Helder Câmara e o Papa Paulo VI. Entre ontem e hoje, eu e o Lupe ainda estávamos conversando, né? E a gente pensando assim, diz, olha, são 2 figuras muito fortes assim nesse período, especialmente da segunda metade do século passado, né, que marcaram efetivamente a Igreja, né? Um Papa que chegou a ser Papa meio sem querer, porque, né, ele na verdade era praticamente um burocrata do Vaticano, né? E aí assume um Papa que era um Papa bonachão, popular e assim por diante, né? Faz todo aquele redemoinho do Espírito Santo, porque aquilo não foi só um sopro do Espírito Santo, né? Que foi o Vaticano II, e aí ele tem que assumir depois da morte para poder colocar efetivamente em prática o Vaticano. E tem um bispo que está saindo do Rio de Janeiro, né? Ainda como ele diz, né? Enquanto ele cuidou das favelas do Rio de Janeiro dando comida, ele era considerado um santo. Quando ele passa a falar de que por que os pobres são pobres, ele é comunista, né? Onde é que a espiritualidade uniu essas 2 figuras? Muito boa a questão. Antes de entrar na questão, Manuel, eu gostaria de dizer que, além das pessoas todas que estão nos acompanhando, nós temos grupos. No Brasil, nós temos vários grupos elderianos que estão formados ou estão se formando. E eu vi o pessoal aqui do grupo de Fortaleza e o grupo Revivendo Dom Helder Câmara, aqui do Rio Grande do Sul. São 2 grupos que estudam a espiritualidade elderiana. Nós temos um grupo na Bahia, temos outro grupo em Recife, temos um grupo que está se formando em São Paulo, e eu vejo o pessoal aí dos grupos. Então, uma saudação também aos grupos elderianos do Brasil. E, Manuel, nós tínhamos um Não, só um pouquinho. Então, antes disso, por favor, nos explique o que é a espiritualidade elderiana. A espiritualidade elderiana, porque senão o nosso pessoal vai ficar perdido.
O pessoal aqui já escreveu, ó, Grupo Revivendo o Presente. Tá? A espiritualidade elderiana é um grupo que estuda como Dom Helder viveu a sua caminhada espiritual. Porque nós podemos, assim, Manuel, falar espiritualidade e caminho espiritual. Se nós pegarmos um outro livro que eu escrevi, que é o primeiro, nós temos aqui ele, o título é O Caminho Espiritual de Dom Helder Câmara. Qual a diferença de falar o caminho espiritual e falar a espiritualidade? A espiritualidade, quando a gente fala da espiritualidade de alguém, a gente fala das características em um determinado momento da vida, usando um linguajar teológico. É uma espiritualidade cristológica, trinitária, né? A gente usa termos assim. O caminho espiritual, não. A gente analisa como a pessoa foi se desenvolvendo, crescendo, a cada fase da vida, o que permaneceu, o que acrescentou, o que modificou. Então, esse livro, O Caminho Espiritual, justamente busca compreender como Dom Helder Câmara, aquele menininho lá do Ceará, como que ele foi crescendo, desenvolvendo a sua espiritualidade, até se tornar um dos maiores vultos de espiritualidade da humanidade, porque, de fato, ele é da humanidade. É um grande místico, é um grande profeta. Então, assim, esses grupos procuram estudar esse caminho, essa espiritualidade, essa profunda relação do espírito humano com o espírito de Deus. Como o espírito humano, Dom Helder, fez comunhão com o Espírito Santo de Deus, em várias fases da vida. Então, assim, isso é a espiritualidade elderiana. Como o espírito de Dom Helder, o espírito dele, se relacionou com o Espírito de Deus e quais foram os frutos que produziram. Só que o espírito elderiano não pertence a Dom Helder apenas. Ele doou para nós. O espírito de Dom Helder hoje é da igreja, é nosso. E esses grupos, então, procuram estudar justamente isto. Não sei se ajudei, Manuel. Ótimo, ótimo. Padre, o senhor está com um livro que nós estamos falando agora na sua mão aí, né? Então, Sim. mostre, por favor, para quem está nos acompanhando. Esse que eu acabei de falar? Não, o que o senhor vai falar agora, o outro. Este aqui, então. Tá. Esse é o livro que nós vamos falar hoje. Esse é o livro que nós vamos falar hoje, Manuel. Tá ótimo. Então, vamos conversar a partir de agora sobre esse livro, por favor? Vamos lá. Então, assim, começando a contar um pouco como que o livro surgiu. Então, quando eu estava estudando em Roma, eu estudei 3 anos, fazendo doutorado, e quando eu estava lá estudando, então eu me dediquei a estudar justamente o caminho espiritual de Dom Helder. Enquanto eu estudava sobre este caminho espiritual, uma das coisas que me chamou a atenção e que eu não sabia era a profunda amizade que Dom Helder tinha com o Papa Paulo VI. Eu me perguntava, me questionava, nossa, mas no Brasil quase ninguém sabe disso. Ninguém sabe que nós tínhamos um bispo, né? E antes de ser bispo, um padre, porque os dois ficaram amigos como padres. Os dois eram padres. Inclusive, Dom Helder ficou bispo antes de Paulo VI. Como que esses dois, eles se queriam bem, se ajudavam, se escreviam, um oferecia ajuda para o outro, e nós do Brasil, inclusive a gente não sabia nada disso. Aquilo ficou na minha cabeça, tá? Mas interessante. Só que como a minha tese não era sobre isso, ficou lá guardadinho. Quando eu voltei aqui para o Brasil, então, várias coisas foram acontecendo na vida, e agora eu vou contar uma história, daí tem a irmã Irma Cipriani, que está aqui na live, está acompanhando a live, ela faz um pouco parte dessa história. Ela me ajudou a publicar o livro, via Paulinas, e aí, então, olha, ela está falando aí, né, e ela, num dia de Natal, eu recebi um caderno. E nesse caderno estava escrito assim, na primeira página, esse caderno é para você começar a escrever o segundo livro. Aí eu respondi para ela, agradeci, dizendo para ela que eu não iria escrever o segundo livro, escrever um já foi demais, né? Imagina escrever um segundo. Mas aí aconteceu que em 2014, para quem talvez lembra, 2014 nós tivemos um inverno muito rigoroso aqui no sul, choveu muito, e eu tinha ido para uma paróquia nova, e eu tinha todo um plano de visitar as casas, e por causa da chuva acabava não indo. E aí isso me preocupava.
Mas uma noite eu tive um sonho, e no sonho apareceu Dom Helder. E Dom Helder apareceu com aquele caderno que eu tinha ganhado da irmã Irma, e ele dizia: escreva, 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 3 vezes, e desapareceu. Acordei no outro dia, fiquei pensando, mas o que quer dizer esse escreva, escreva, escreva? Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Vou escrever, mas escrever sobre o quê? Bem naquele período, o Papa Francisco tinha anunciado a beatificação de Paulo VI, e Dom Fernando Saburido, que é o arcebispo de Olinda e Recife, tinha iniciado o processo de beatificação de Dom Helder. Dom Helder vai ser declarado em seguida servo de Deus. E aí, então, disse, está aí, vou escrever sobre isso. Eu tenho bastante material no computador, tenho muitas anotações do outro livro, não vai ser assim, não vou precisar fazer grandes pesquisas. E, de fato, eu comecei a escrever, enquanto chovia, ia escrevendo, e aí saiu este livro. As irmãs Paulinas publicaram, o livro, assim, logo de início teve uma saída impressionante, saiu muito, já está em várias reimpressões, e inclusive o livro já está traduzido em italiano. Ele já é traduzido em italiano e tem a possibilidade de ser traduzido em outras línguas ainda, mas ele já está traduzido em italiano, né? Então, um pouco a história do livro assim que ele surgiu, né? Resumindo um pouco a história. Que ótimo. Nós vamos falar agora sobre os conteúdos, né, o Lupe? Mas vamos lá, olha aqui, ó. A Cleiva, seja bem-vindo. Maria Alzira, boa noite. Paróquia São Francisco de Paula, Catedral Pelotas. Esther Machado, boa noite a todos. Da comunidade Santo Cura d'Ars, aqui do seminário. A Iraci Cirino dos Santos, boa noite a todos, em especial o Padre Ivanir. O Augusto Marques, seminarista, meu tio-avô, médico, sempre conta que atendia Dom Helder, ele mora em Olinda. Opa, que legal, Augusto. Que legal. Não sabia essa parte da história. Bernadette Lovatel, boa noite, paz e bem. Leda Pereira, boa noite, paróquia São Luís Rei de Mostardas, Rio Grande do Sul. Grande abraço, Leda, obrigado pela companhia. Vocês estavam conosco na semana passada, quando o padre Andrei esteve aqui conosco, né, participou conosco, né, foi uma belíssima de uma live. Obrigado pela companhia de vocês de Mostarda. Tia Bia, da Silva Ferreira, seja bem-vindo, Padre Ivanir. Abraço ao Lupe e ao Manuel. A Irma Cipriani, que o senhor falou, boa noite, Padre Ivanir. Prazer em vê-lo partilhando seus profundos conhecimentos sobre Dom Helder. Nós é que somos privilegiados, irmã, nós é que somos privilegiados. Dali Ferraz, abraços. Veda Justo, participando de Curitiba. O Partilhando vai longe, viu? Não vai à Itália ainda, né? Mas vai até Curitiba, ó, já estamos indo longe. Beth Gambato, boa noite, em escuta, paz e bem. Pois é. E aí, né? Não, eu vou processar esse computador. Ele inventa de correr e eu fico aqui perdido, né? Bom, vamos lá. Meu amigo Lupe, continua, por favor, que eu me localizo aqui. Padre Ivanir, então, comenta conosco, por favor, essa questão, esse vínculo do Padre Helder com o Padre Martini. Podemos começar, assim, talvez, falando do início da amizade, né? Então, assim, lá é a década de 40. O padre Montini, na época era padre, né? Ele já tinha recebido o título de Monsenhor, de Pio XII, e o Monsenhor Montini, então, ele era o subsecretário de Pio XII. E nós poderíamos perguntar, por que subsecretário e não secretário? Na verdade, o Papa Pio XII não tinha secretário, ele só tinha subsecretário, porque o Papa Pio XII tinha nomeado a si próprio como seu secretário. Então, ele tinha aí tem toda uma história, né? Mas então, assim, o Monsenhor Montini era o subsecretário de Pio XII. Mas, na verdade, isso eu quero dizer, na prática ele era o secretário de Pio XII, era o primeiro secretário do Papa, embora tivesse o título de subsecretário. Né? Na hierarquia ele estava em terceira função, mas na verdade ele fazia o papel de segunda função. E aqui no Brasil nós tínhamos um padre chamado Helder Câmara, que também nesse período recebe o título de Monsenhor, e o Helder Câmara, ele trabalhava com a Ação Católica Brasileira.
A ação católica brasileira, num primeiro momento, seguia a chamada linha italiana, que trabalhava com os grupos de jovens por sexo. Grupo de mulheres, grupo de meninas, grupo de meninos e assim por diante. Não havia, então, assim, os grupos chamados mistos. O Padre Helder vai começar um movimento e vai trabalhar por classes sociais. Então, a ação católica vai se tornar Jaque, Jeque, Juque e Joque, né? Então, a Juventude Agrária Católica, a Juventude Estudantil Católica, a Juventude Independente Católica, a Juventude Operária Católica e a Juventude Universitária Católica, né? A chamada Jaque, Jeque, Jique, Joque e Juque. Então, Dom Helder, isso, todas elas, e Dom Helder, então, vai transformando a ação católica nessa linha, que é a linha belga, do cardeal Cardin, e, então, Dom Helder também vai introduzindo o método ver, julgar, agir, nesses grupos, e esses grupos, de fato, vão se tornar uma beleza na igreja, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí, acontece em 1948, um congresso dos jovens da Ação Católica do Brasil inteiro. E nesse congresso, os jovens elaboram 18 teses para fazer com que a Igreja do Brasil tenha capacidade maior de fazer com que o Evangelho seja vivido. E aí, no final das teses, aparecia assim: mas tudo isso será impossível se nós não tivermos uma conferência dos bispos do Brasil. Até que cada bispo trabalhar isolado um do outro, não trabalharem juntos, unidos, de maneira colegial, nós não vamos poder dar a nossa contribuição maior para o bem do povo brasileiro, da sociedade brasileira. E aí, então, o padre Helder, o Monsenhor Helder, levou isso para o núncio, que na época era Dom Carlo, e falou: olha, os jovens estão falando isso. E Dom Carlo disse: eu vou te enviar para Roma, leva essas ideias, vamos levar para o Papa Pio XII. E aí ele escreveu um bilhetinho, né, enviou para o seu amigo, o Monsenhor Montini, dizendo: receba esse bispo brasileiro, porque esse é bom, receba e escuta bem. E aí o Helder vai até Roma com as 18 teses, e aí explica para o Montini, ele é o primeiro encontro, eles conversam muito, e Montini diz assim, que no final da conversa diz: a mim você me convenceu, agora nós temos que convencer o Papa Pio XII. Se nós convencermos ele, será criada a Conferência dos Bispos. E aí, então, eles conversam muito, e nesse primeiro encontro nasce essa amizade espiritual deles. Então, a amizade nasceu quando? Quando Dom Helder foi para Roma pedir a criação daquilo que ia ser a CNBB. A futura CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Aí nasceu essa amizade entre eles, uma amizade muito profunda. Todas as vezes, praticamente, que Montini falava da CNBB, com Dom Helder, ele dizia a nossa CNBB. Ele dizia que o Dom Helder tinha sido fundador, mas ele tinha colaborado, e ele sempre gostava de se referir à CNBB, dizendo a nossa conferência, a nossa CNBB. Então, assim nasceu. Claro que depois, no ano seguinte, novamente se encontraram, e aqui tem que destacar duas histórias aí dos anos 50, que eu acho que são bem interessantes. Tem outras. Na década de 50, eles se encontraram várias vezes, praticamente todos os anos, né? Mas, num dos encontros, Dom Helder, ele tinha se tornado bispo, e Paulo VI, ele era monsenhor, ele não era bispo. Aí os dois se encontraram, e no final, o Paulo VI, na hora da despedida, disse assim: Dom Helder, eu gostaria que agora que o senhor é bispo, me desse uma bênção de bispo. E Dom Helder ficou todo encabulado, né? Ele dá uma bênção para o subsecretário de Pio XII, embora fosse um padre, ele era bispo, mas era o subsecretário de Pio XII. E Dom Helder, todo encabulado, ele disse assim: tá bem, eu lhe dou a minha primeira bênção de bispo, desde que você me dê a sua primeira bênção de papa, porque eu já estou lhe vendo vestido de branco. E, de fato, 12 anos depois, era o papa. Assim,
o Montini disse, não, eu lhe dou a bênção, mas não lhe darei a bênção de Papa, mas eu lhe dou a bênção. E aí, então, se abençoaram mutuamente, os dois se ajoelharam, rezaram juntos o Pai Nosso, ajoelhados, depois se deram um grande abraço, a amizade entre dois dele se fortificou, e 12 anos depois, então, o Montini, de fato, vai ser Papa. Quando o Montini é Papa, durante o Vaticano II, vários jornalistas, inclusive vários jornalistas de revistas especializadas de teologia e outras, diziam assim que o mundo inteiro devia dar muita atenção ao que Dom Helder falava, porque todo mundo aqui no concílio sabe que Dom Helder influencia muito o pensamento de Paulo VI. Então, assim, atenção à opinião desse bispinho brasileiro. Não é uma opinião qualquer, é uma opinião muito qualificada. Claro que não era que Dom Helder dominasse Paulo VI, mas era justamente a amizade espiritual. A amizade espiritual, que depois nós vamos voltar nesse termo. E eu queria contar outra história. Dom Helder, quando ia para Roma, na década de 50, ele ia no Colégio Pio Brasileiro, onde o padre Jô estudou, onde que eu estudei, outros que estão acompanhando a live também estudamos, moramos. O padre Regis está lá. O padre Regis está lá. Isso. E lá no Pio Brasileiro, para quem vai, tem uma capelinha e tem um quadro de Dom Helder. Lá, porque tem um quadro de Dom Helder? Tem um quadro dentro da capelinha e fora da capelinha. Justamente porque naquela capelinha, Dom Helder, quando ia para Roma, rezava a missa. Só nós estamos antes do Vaticano II, então o padre rezava a missa em latim, de costa e sozinho. Às vezes, nós imaginamos assim, numa igreja, tinha vários altares, ao mesmo momento, vários padres, cada um rezando a sua missa, porque não tinha concelebração. A concelebração é uma das coisas que Dom Helder muito buscou, vem de Dom Helder e Montini tem muita importância na concelebração. E aí, então, cada padre rezava a sua missa. O que acontecia? Às vezes, precisava um coroinha. Então, às vezes, um padre rezava a missa e o outro era a coroinha. Depois, invertia. O outro rezava e se transformava a coroinha. E quando... Estranho, é estranho. Mas isso acontecia. Quando o Montini ficava sabendo que Dom Helder estava no Pio Brasileiro, ele se escalava na lista dos coroinhas de Dom Helder. Nossa. Ele queria... Dom Helder era o bispo e ele era padre. Mas, então, como Dom Helder era uma pessoa muito amada, de muitos movimentos, então tinha lista para quem queria ser coroinha de Dom Helder. Dava lista. Imagina. E aí o Montini ligava lá para o Pio Brasileiro, né, se inscrevendo, para pelo menos numa das missas ele poder... ser o acólito, né, usando o termo mais correto, o acólito de Dom Helder. Então, contando duas histórias, para mostrar o quanto o subsecretário de Pio XII, a humildade dele, de ser acólito de um bispo da América Latina, do terceiro mundo, do Brasil, nos anos 50. Nós ainda vamos falar sobre isso. A Beth Gambato está dando boa noite, em escuta, paz e bem. A Eilanes Araújo, paróquia Nossa Senhora da Graça, Arroio Grande, catequista Eilanes Araújo, boa noite. O padre Ayrton de Bagé, Ayrton Machado Guzmão, muito boa temática e o assessor acompanhando. César Augusto Dias Garcia, padre Ju, abraços aos amigos. A amiga Sueli Leitsky, saudações ao padre Vanir, ao professor Manuel e professor Lupe. Obrigado, Sueli. Armando, seu Armando, Alfredo Jekyll, boa noite. Chegando devagarito da paróquia São Cristóvão. Maria Holanda Porto da Silva, boa noite, paz e bem. Adriano, de novo Adriano, boa noite, somos do grupo Dom Helder, de Fortaleza, berço do Dom. Agora estamos entendendo, Adriano, né? Porque tu apareceu antes fazendo uma lista de convidados, né? Sejam todos bem-vindos, que bom, meus amigos, né? Que Deus os abençoe, que façam um belíssimo trabalho. A gente vai querer saber mais a respeito disso, né? De repente até pautar no futuro, né? Que vocês falem sobre a questão da espiritualidade elderiana. A Dora Zelena tá chamando a Dora Zelena, né? Dando boa noite. A Beth, grupo Revivendo presente. A Dora está dizendo que está assistindo com vocês. Maria Fanny mandando abraços. A Cirleite Bola, boa noite. Geomar de Souza, que a Rua Santa
Rua Santa, fortaleça esse encontro. Os seminaristas da Arquidiocese de Passo Fundo estão presentes. Gurizada, olha, é uma aula, né? A gente diz que é uma conversa, né? Que é brincadeira, mas né? que é descontraído para poder, né? Até as pessoas entenderem melhor. Mas a gente está tomando uma aula aqui, ó. Depois o padre vai tomar de vocês, hein? Vai tirar a limpo de vocês. Roselene Franco, boa noite a todos. Dora cumprimentando-se. Duana Facim Neves e o Eduardo dando boa noite. A irmã Cipriane. Padre Ivanir Rampon, uma saudação especial de Paulinas Editoras, que tem a satisfação de contar com sua excelente obra em seu catálogo. Com certeza, irmã, isso nem resta dúvida, né? A gente vai ter que começar a fazer encomenda, irmã. Estava falando com o Lupe, né? Que o Lupe é o homem do dinheiro, então depois ele vai fazer contato com vocês para poder fazer, assim, já um combo, assim, de compra de livros do padre. Tia Bia da Silva Ferreira, Padre Ivanir, Dom Helder Câmara inspira a nossa espiritualidade no trabalho da Caritas, isso nos alegra e fortalece. Alexandre Luna, Dom Helder Câmara vive, verdade. Padre Tarcísio Souza, nosso referencial, cumprimentando e dando boa noite. Maria Bernadette Acadroli, também cumprimentando. Padre Ivanir, é a minha vez, né, Lupe, de perguntar? Isso. Padre Ivanir, antes de se tornar bispo, né, eu não sei se ele foi bispo e arcebispo na sequência, o Papa Paulo VI esteve no Brasil visitando Dom Helder, né? Sim. O Papa, na verdade, assim, nós podemos dizer que quando morreu o Papa Pio XII, um pouquinho antes dele morrer, o Papa Pio XII nomeou o Monsenhor Montini para ser arcebispo de Milão. Então, quando ele veio para o Brasil, ele já era arcebispo de Milão. Já era arcebispo de Milão. Mas aqui é muito importante, assim, destacar que Dom Helder foi visitar ele em Milão. E Dom Helder foi visitar ele em Milão para fazer um convite, para convidar ele para ser o pregador do retiro dos bispos do Brasil durante a Assembleia da CNBB. E aí, naquele momento, o Montini disse que não podia. E daí o Helder perguntou por que ele não podia. E ele disse assim, que ele tinha aprendido que na vida há momentos que a gente tem que aparecer, mas tem momentos que precisa desaparecer. E que aquele era o momento que ele precisava desaparecer. Daí, por que isso? Porque, na verdade, a gente sabe que é uma questão delicada, mas Montini, ele foi transferido do Vaticano para Milão, ele cresceu, ele virou de subsecretário, de monsenhor, ele virou um arcebispo, mas ele foi transferido para Milão porque ele havia se desentendido, em parte, com o Papa Pio XII. E transferir o Montini para Milão era uma maneira de impedir que depois de Pio XII ele fosse Papa, porque havia uma grande possibilidade de Montini ser o sucessor de Pio XII. Então ele transferiu Montini para Milão, e com a ideia, para não ser Papa. Inclusive ele colocou como arcebispo e não o nomeou cardeal. Por quê? Porque nomeando o cardeal ele participaria do conclave, podendo ser eleito. Então, ele não foi, quem vai nomear ele cardeal vai ser João XXIII, vai ser o primeiro cardeal nomeado por João XXIII. O primeiro vai ser o Montini, arcebispo de Milão. Mas então, ele vai lá, e também lá em Milão, esse é um primeiro fator, que é o momento de desaparecer. O segundo fator é que lá em Milão, era um período de muito desenvolvimento das indústrias, principalmente a automobilística, e havia, assim, muita exploração dos trabalhadores, dos operários, e Montini, chegando lá, ele toma a defesa dos operários, ele toma muito a defesa dos operários. Inclusive, há um filme que eu vou sugerir, né, Um Papa em Meio à Tempestade, que conta a história de Montini, é muito interessante o filme. E aí, quando o Montini ele toma a defesa dos operários, o que vai acontecer? Vão espalhar que o arcebispo é comunista. Montini é um arcebispo comunista. Mais tarde, no Brasil,
vai acontecer a mesma coisa para Dom Helder. Vão chamar ele de arcebispo comunista. Quando chega essa denúncia em Roma, Montini vai dar uma risadinha, porque ele tinha passado pela mesma experiência. Ele sabia que todos os que defendessem os pobres, a justiça, acabavam dentro para alguns eram comunistas. Defender a justiça já é comunista. Então, o Papa Montini, como ele tinha passado por isso, ele nunca deu crédito a essas falas. Nunca deu crédito a esse tipo de fala, porque sabia que era maldade, era malícia, e não deu crédito a isso. Mas, chegando lá, então, ele estava nesse momento muito abatido. Então, ele disse que não pôde vir pregar o retiro, não era o momento. Um tempo depois, então, ele vem visitar Dom Helder, né, aqui no Brasil, e aí, quando ele vem visitar Dom Helder leva ele a conhecer o Rio de Janeiro, né, e aí vai levar ele numa favela. Na capa do livro, esta foto é o Cardeal Montini, aqui, Cardeal Montini, com Dom Helder, né, na favela Praia do Pinto, lá no Rio de Janeiro. Essa foto, então, é lá no Rio de Janeiro, Dom Helder levando o Cardeal Montini a conhecer a favela. Isso foi muito interessante, porque o Papa Montini nunca esqueceu essa visita. Quando ele encontrava Dom Helder, ele dizia assim: eu nunca esqueço da nossa visita às favelas. É lá que a gente deve estar, nas favelas, nas periferias. Eu nunca esqueço. E quando o Papa transferiu Helder do Rio de Janeiro para ser o arcebispo de Recife, ele sempre disse: não esqueça do trabalho das casas, não esqueça do povo das periferias. Mas não manda fazer para eles, faça com eles. Não trabalhe para o povo, trabalhe com o povo, né? Seja um bispo no meio do povo. Você não é apenas bispo para o povo, você é bispo com o povo. O povo te faz ser o bispo, né? Não é só você que ajuda o povo te ajuda a ser bispo. Se você é bispo para o povo, é pouco. Você tem que ser bispo com o povo. Com o povo. O pessoal está registrando aqui essa bela mensagem, né? Maria Bernadette Acadroli cumprimentando, o padre Martinho Lenz, né? Nosso jesuíta, padre Vanir, parabéns por tratar desse tema tão relevante em nosso tempo. A dona Leia, nada acontece por acaso, tudo é divina providência. Que linda essa história de Dom Helder com o Papa, com o Paulo VI. Amizade quando ambos padres e cada um traçando o caminho da sua santificação. Verdade, dona Leia. Benedita Nunes, boa noite, de Rondonópolis, Mato Grosso. Opa, para aí, né? Nós já passamos assim na divisa do Brasil, assim, estamos indo longe. Benedita, bem-vinda, que Deus te abençoe. Iracema Damero Mendes, boa noite, de Pelotas, do nosso Fragata aqui, né? Do bairro Fragata. Marli Rezende nos cumprimentando, Maria Fani. Apareceu, Maria Fani? A paróquia Aparecida, né? Saúda o padre Vanir com esse tema tão especial. Bem-vindo, grande abraço. E aos meus amores, né? Quem será? Só pode ser o Lupe, né? Bem-vindo sempre, abraços, né? Ela é fã do Lupe, por isso, padre, que eu estou brincando com a senhora. Alexandre Luna, falem sobre a perseguição sofrida por Dom Helder Câmara na ditadura. O padre falou agora um pouco, né, a respeito disso, que a nossa temática, como a gente disse no início, né, tem a ver com isso que foi tratado aqui. Fátima Cerbaro. Irmã Fátima das Paulinas, que prazer imenso ver o Manuel Jesus, irmã, menos, né? Grande comunicador, e o padre Vanir, grande escritor, e meu vizinho de Ciríaco, acompanhando de Curitiba, Paraná. Grande abraço, irmã Fátima das Paulinas. Saudade, irmã Fátima, né? Era a responsável pela comunicação na CNBB, né? Durante muito tempo, né? A gente acabou trabalhando alguns anos juntos, né? Cleiva Paulsen, por isso o exagero dela, né? Então, irmã... Cleiva Paulsen, fui batizada por Monsenhor Jacob. Sempre me perguntei, o que quer dizer Monsenhor? Opa, vamos perguntar depois, né? Mas olha, nós temos ainda muitas mensagens, né? Padre Martinho, visão eclesial de Dom Helder, muito atual e precursora. Maristela Tesser, abraços euderiano a todos. Pedro
da paróquia de Guaporé, assistindo, boa live. Cláudio Presendo, cumprimentando, a Leia Dagnani, cumprimentando, Padre Martinho, Dom Helder, um místico de grande amor aos pobres. Cláudio Presendo, parabéns, Padre Ivanir, meu amigo e parente, excelente. Fátima Santos, cumprimentando, Luciane Simeone, Volmir, Dom Helder, um anjo em vida, Martinho Lenz. No Brasil, hoje, vivemos uma situação semelhante. Quem defende os pobres e busca sua promoção é chamado de comunista. Helena Canali Stefani, cumprimentando, Marcon Edenilce, cumprimentando, Marcon. Né? Maria Alzira Carreira, muito bonito o filme, tive oportunidade de ver. Regina Mateus, boa noite. Regininha de Fortaleza, atravessamos o Brasil. Agora sim, o loop fica impossível. Né? Marcon Edenilce, que alegria lhe ver e ouvir, Padre Ivanir, saudades, abraços. Lupe, por favor, estamos indo para o final, infelizmente. Vamos esticar. Vamos esticar. Ivanir, o senhor comentou aí da questão da transferência, né, do cardeal Montini, e Dom Helder também teve, né, algo semelhante aqui no Brasil, né, da sua transferência, né, não foi algo assim pacífico, né, e também aproveitar que o senhor comentasse sobre, a gente tem muito costume, né, a tentação na igreja de viver de eventos, né? E Dom Helder teve também um momento de eventos, mas depois de abraçar uma causa, e acho que a partir daí também é que ele sentiu esse chamado de uma atenção mais permanente e não pontual, né, como os eventos, né? Sim, sim. Digamos, começamos pelo evento, né? Então, assim, Dom Helder, ele tinha uma capacidade organizativa muito grande. Ele sabia, porque assim, acho que aqui a gente precisa fazer sempre uma correção. Quando nós falamos Dom Helder, a gente nunca pode imaginar uma pessoa sozinha, isolada. Dom Helder também é um grupo, também é equipe, porque Dom Helder não sabia trabalhar sozinho. É mais ou menos que nem o Papa Francisco, quando disseram para ele morar no Palácio Apostólico, ele disse, mas eu não consigo morar sozinho, né? Então, assim, Dom Helder também era um pouco isso, ele não conseguia ficar sozinho, ele sempre tinha equipes, grupos. E com o seu grupo, ele organizou o Congresso Eucarístico Internacional, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 55. Naquele ano, o Congresso Eucarístico Internacional foi no Brasil, foi no Rio de Janeiro, e o cardeal do Rio de Janeiro, o cardeal Câmara, pediu para que ele fosse o grande organizador do evento. E Dom Helder organizou um evento grandioso, fantástico, bonito. Era assim, foi algo maravilhoso, grande. E no final do Congresso Eucarístico, o cardeal de Lyon, Guerlier, chegou até Dom Helder e disse assim para ele, Dom Helder, eu vim aqui para duas coisas. Primeiro, quero te dar os parabéns. Eu também sou organizador de eventos. Na minha vida também organizei eventos. Organizei grandes encontros. E eu posso te dizer, o senhor tem uma habilidade de organizar fantástica. O Senhor Deus deu para o senhor muitos dons. Uma capacidade enorme. Mas, Dom Helder, agora, esse é o primeiro ponto. Parabéns, o senhor é muito bom, o senhor é muito competente. Mas há um segundo ponto. O senhor não acha que tem uma contradição? Um evento tão grande, tão rico, tão fantástico, aqui no Rio de Janeiro, e todas essas favelas, nesta miséria, nessa pobreza, gente sem casa, gente passando fome. O senhor não percebe uma contradição? Um evento religioso tão grandioso, tão fantástico, tão pomposo, no meio de tanta miséria e pobreza? Por que o senhor, Dom Helder, não pega esses talentos todos que Deus lhe deu? Por que o senhor não coloca a serviço dos pobres? Por que o senhor não coloca a serviço das favelas? E Dom Helder ficou muito emocionado. Ele se ajoelhou, pegou a mão do cardeal, beijou a mão dele e disse assim, se eu tenho todos esses talentos que o senhor está dizendo, eu não sei. Mas uma coisa eu sei,
a partir de hoje, todos os talentos que Deus me deu, eu vou colocar a serviço dos pobres. Eu vou colocar a serviço dos empobrecidos, dos sofredores. E esse é aquilo que Dom Helder chama o momento da virada. Ele, quando classifica a vida dele, ele classifica a vida dele em 2 momentos. O momento anterior e o momento posterior. O momento posterior é essa sua consagração aos pobres. Por quê? Porque Dom Helder era um místico. Inclusive, é um místico com experiências até extraordinárias. Na década de 40, ele teve algumas experiências extraordinárias de místicas. Só assim, a mística dele, ele colocava a serviço do poder da instituição, do poder da igreja, para que a igreja fosse uma instituição poderosa e que dominasse, que controlasse a sociedade. Agora não. Agora ele vai colocar a sua mística a serviço dos pobres e vai puxar toda a igreja para que ela também se coloque a serviço dos pobres. Porque o poder da igreja não pode ser o poder mundano, precisa ser o poder evangélico. E o poder evangélico é se abaixar e lavar pés. Então, Dom Helder vai, não só ele, mas vai puxar toda a igreja para uma mística de serviço, de consagração aos pobres, que depois vai se concretizar oficialmente na Conferência de Medellín, quando lá em Medellín, os bispos reunidos na Conferência do Celão vão aprovar, né, como magistério da igreja, a opção pelos pobres. Então, esse é um momento, assim, importante. A outra questão, qual era mesmo? Sobre a transferência dele. A transferência, sim. Sobre a transferência, então, ele e o cardeal Câmara, os dois tinham o mesmo sobrenome. Inclusive, o cardeal Câmara fazia questão de dizer que era parente, mas, na verdade, nunca se provou se era ou não era um parente, né? Então, assim, o cardeal Câmara e ele se davam muito bem, muito bem. Foi o cardeal Câmara que pediu para Dom Helder ser o seu bispo auxiliar, em seguida seu arcebispo auxiliar. Esse título não existe mais, depois do Vaticano II, mas na época existia arcebispo auxiliar, hoje não existe mais, e também, diria assim, Dom Helder não teria desenvolvido todos os seus dons, todas as suas potências, sem a amizade e o apoio do cardeal. Por outro lado, o cardeal não teria ficado na história do Rio de Janeiro sem Dom Helder. Então, Dom Helder fez o cardeal e o cardeal fez Dom Helder. Isso é muito interessante. Porém, houve um momento que o cardeal percebeu que estava perdendo o seu amigo, Helder. E ele sofreu muito com isso. Como que foi? Foi no dia de São Vicente. Dia de São Vicente de Paulo, o cardeal presidiu a missa e coube a Dom Helder fazer a homilia. E nessa homilia o cardeal ficou preocupado, né, porque Dom Helder disse assim: eu não vou falar muito de São Vicente porque vocês são devotos e todo mundo já sabe bem a história dele. Não vou dizer que São Vicente é o maior apóstolo da caridade, da modernidade. Não vou falar isso porque tudo isso vocês sabem. Mas eu gostaria de dizer uma coisa. O que faria São Vicente se vivesse hoje? Se São Vicente vivesse hoje, o grande apóstolo da caridade, ele seria o apóstolo da justiça. Buscaria o mundo com mais igualdade e menos desigualdade. Por quê? Porque a questão da igualdade e desigualdade não é falta de caridade, mas é falta de justiça. Sem desmerecer a caridade, o que nós estamos precisando hoje, mais que caridade, é de justiça. Os pobres, mais do que a nossa caridade, eles precisam da nossa justiça. E São Vicente faria isso. E aí o cardeal começou a perceber que o seu grande amigo não elegia mais o comunismo como grande inimigo, mas ele colocava como o nosso grande inimigo a injustiça social, a desigualdade social. E a partir desse momento, então ele começa a perceber que eles não vão conseguir aguentar os dois juntos, né? E aí, então, começa uma pequena tensão,
que vai ficando cada vez mais grande, e aí depois Dom Helder vai ser transferido, mas Dom Helder sempre manteve muito respeito pelo cardeal, e o cardeal também nunca faltou de respeito com Dom Helder. Inclusive, Dom Helder dizia assim: no creio, nós temos uma sintonia perfeita. Quando entramos em alguns assuntos de justiça ou alguns assuntos sociais, aí nós temos algumas divergências. Porém, isso não significa que o cardeal não seja um santo homem de Deus. Tá bem. Olha aqui, ó. Dora, Lúcia, Nara, Anadir, Rosmari, Jane, Reginha, né? Olha, o padre está acompanhando também pelo computador, então tá vendo as mensagens de vocês, vai acompanhar depois, né? Porque vão ficar gravadas, né? E a gente está chegando ao final do programa, né? Como a gente disse antes para o padre Ivanir, né? O programa é rápido, é em torno de 1 hora, até para não cansar também as pessoas, né? Porque é um dia especial e deixar também aquele gostinho de quero mais, assim, né? Quer dizer, a gente fica com vontade. Olha, quantos assuntos aqui, né? A pessoa que falou a respeito da questão dos militares, a gente pode lembrar que naquela época o Dom Helder teve problema com os militares, mas teve problema com a igreja também. Quer dizer, a própria igreja, o próprio Vaticano, né, causou problemas para Dom Helder, né, de uma série de coisas, até de acesso ao Papa Paulo VI, né, e isso está contado no livro. Então, quem quiser até pode comprar o livro, né, e fazer uma boa leitura, porque vai ter muitas informações a respeito. Mas o Lupe ainda tem uma pergunta para fazer para a gente encerrar as perguntas. Por favor, Lupe. Como é que está, não sei se o senhor tem informações assim atualizadas, do processo de canonização de Dom Helder? Sim, nós temos várias, a gente acompanha, né? Inclusive eu dei depoimento no processo de canonização, então eu fui convidado a dar depoimento, claro que o meu depoimento foi a favor, né? E assim, o que nós podemos dizer assim, que agora a fase está em Roma já. Teve uma primeira fase, que é importante dizer assim, quando a primeira fase é feito um processo e é enviado uma carta a Roma, e lá em Roma eles dão um parecer dizendo se pode ou não pode levar adiante o processo. O processo de Dom Helder chegou em Roma e em 10 dias veio a resposta dizendo que podiam levar adiante e já declarando ele como servo de Deus. Dom Helder já é servo de Deus. Chama muito a atenção porque 10 anos é muito rápido. Há santos que demoram 13, 14, 15 anos. Dom Oscar Romero demorou um tempão para liberarem. Dom Helder, 10 dias. O que é feito quando chega ao pedido? É enviado uma carta para as congregações vaticanas, dicastérios, vendo se não tem nada contra. Depois que as congregações respondem, então se manda dizendo que pode fazer o processo. Ora, de Dom Helder tinha muita denúncia em Roma, muita denúncia. Dom Helder foi, ainda na década de 40, denunciado como modernista, né? Modernista, depois foi denunciado como fascista, depois foi denunciado como comunista, abundaram denúncias. Ora, se Roma em 10 dias deu a resposta, quer dizer assim, aquelas denúncias não têm valor nenhum. Podem tocar o processo, não vão atrás dessas denúncias. E aí veio daí a fase de... Quer falar, Manuel? Não, eu só queria que o senhor dissesse para o pessoal assim, é servo de Deus, tá? Mas quais são as etapas até chegar a ser santo? Então tem servo de Deus, tem venerável, depois de venerável tem então beato e depois canonizado, né? Canonizado, tá. Canonizado. Então, qual fase que Dom Helder está? Ele ainda é servo de Deus. Servo de Deus, né? É a primeira etapa. A primeira etapa. Tá. Sim, mas essa etapa já concluída, inclusive, né? Sim, então assim, servo de Deus é o período que faz a investigação na diocese. Já está feito, já foi enviado para Roma. Agora Roma vai dar o seu parecer, se precisa fazer algum complemento, se está bom ou não. Assim que Roma dá o parecer, e se o parecer for positivo, então o Papa vai declarar ele venerável. Para ser declarado beato, dentro do atual processo, ele precisa de um milagre. Nós não podemos ainda, assim, divulgar, mas parece
parece que temos já uma fase bem adiantada também no milagre. Opa! Só isso a gente ainda não pode... Eu tenho que dizer parece. Precisa, ainda não está comprovado, não passou pelo aval científico, né? Pode ser que depois venha a ser negativo, né? Pode ser falso, né? Então a gente precisa antes ter uma fase. Mas dizer assim, está na fase agora em que a qualquer momento ele será declarado venerável pelo Papa Francisco, depois beatificado e, enfim, canonizado. Mas, assim, não vamos nos assustar, porque nós que somos devotos de Dom Helder gostaríamos que fosse muito rápido. Claro. Só gostaria de recordar que tem santos do século XIII que ainda são veneráveis e não são nem beatos e nem canonizados. Isso tem 800 anos. Né? Mas imagino que para Dom Helder também isso seria um detalhe, né? Muito mais importante é todo o processo e inspiração de pessoas se movendo na espiritualidade oderiana, no amor aos pobres, do que o título em si, né? Sim. Inclusive, Dom Helder dizia assim, títulos não me interessam. Eles só me interessam se ajudam na causa da justiça, da paz, do amor. Se é para isso, pode vir. Se não é para a justiça, para a paz, para o amor, para a grande causa, não precisa título. Então, assim, Dom Helder não era avesso a título, mas o título tinha que estar ligado a uma causa. Que bom. Nós estamos no final do programa, a gente tem até pessoas, a Bernadette, por exemplo, está dizendo, outro programa com o Padre Ivanir, muito bom o programa. Olha, Bernadette e todo o pessoal que mandou mensagem, de fato, o programa está iniciando, nós estamos completando um ano, nós temos muita pauta ainda pela frente, né? O Padre Martinho está dizendo, né, que é um belo de um programa e que vale a pena ler os livros do Padre Ivanir, né? Então tá aí, olha, aqui em Pelotas, né, Padre Ivanir, todo mundo conhece o Padre Martinho para nós é uma referência, né? E ele fazendo a citação com certeza, né? Amanhã, coitada da Márcia, na livraria, aqui na livraria Santa Rita. Não, eu troco Santos, até os Santos eu troco, olha o que faz a idade, né? Eu já troquei por São José, já misturei os Santos, né? Mas não te preocupa, Márcia, né? É Santa Rita, né? Eu acho que amanhã vai ter gente pedindo para tu comprar o livro, né? Depois, especialmente da citação do Padre Martinho. Padre Ivanir, muito obrigado, né? A sua gentileza em nos atender, né? E a sua presteza em fazer esse programa conosco, né? Fez com que ele se tornasse leve e agradável, né? Os comentários estão aqui para lhe mostrar que as pessoas, né, acompanharam, né, entenderam, né, e se sentiram assim despertas para poder acompanhar outras lives e até a leitura dos seus livros, tá? Nós vamos fazer agora a nossa mensagem final, vamos iniciar pelo Lupe, eu faço uma mensagem, depois nós vamos pedir a sua mensagem e a sua bênção para o nosso encerramento, pode ser? Sim. Ok? Lupe, por favor. Primeiro, muito obrigado a todos que nos acompanharam, um obrigado muito especial ao Padre Ivanir, foi assim, uma grande alegria poder nos aproximar um pouquinho, né, de todo esse manancial de espiritualidade, de informações sobre Dom Helder, foi assim, muito especial mesmo. Eu tenho 2 convites a fazer. O primeiro sobre a formação arquidiocesana, que nós teremos na próxima sexta-feira, com o tema sobre a Eucaristia. Então, na sexta-feira, aqui pela página da Arquidiocese, essa formação vai ser assessorada pelo Padre Luciano Massulo, da Arquidiocese de Porto Alegre. Sexta-feira, dia 30, às 20 horas. E na semana que vem, então, já no sábado, nós iniciamos maio, né, mês de Nossa Senhora, mês das Mães. Então, o Partilhando, neste mês de maio, vai estar com esse tom, né, de homenagem à Nossa Senhora. Na próxima quarta-feira, nós vamos estar conversando com 2 representantes, deixa eu ver se eu consigo aqui, do Movimento Mariano Cenáculo, que é a Kellen e a Carolina, e nós vamos estar conversando sobre os títulos e as aparições de Nossa Senhora. Então, já deixamos o convite na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, essa nossa live, então, sobre os títulos e as aparições de Nossa Senhora. Um grande abraço a todos, até quarta-feira que vem.
Obrigado, Lupe. Eu gostaria de reforçar esse convite do Lupe. Nós, em maio, vamos tratar da questão mariana, né? Nós queremos que seja realmente um mês mariano para todos nós. E como, né, todo mundo está em casa com a questão da pandemia e tudo mais, a gente quer fazer o programa, o Partilhando, ser essa referência para você. Nós vamos até a sua casa para a gente conversar a respeito dessas temáticas. Então, o segundo programa do mês vai ser com a dupla Sandro e Ana, né, o casal, que vão tocar e cantar músicas antigas de Nossa Senhora, especialmente. A gente quer fazer, né, um programa muito especial na memória afetiva das pessoas. Né? Na terceira quarta-feira, a gente vai ter a Bela e o Luiz, né, o casal maravilhoso aqui do Cursilho e moradores lá do Laranjal, né, que vão nos falar sobre oração, né? Oração e espaços de oração. Então, aquelas coisas assim que a gente diz assim, mas hoje a família não reza mais junto. Pois é, a gente quer saber por que a família não reza e como a família pode rezar junto. E quais são os seus cantinhos de oração, né? E por fim, a última quarta-feira, nós vamos conversar com os reitores dos três santuários aqui da região, né? O Santuário de Pelotas, Nossa Senhora de Guadalupe, de Rio Grande, Nossa Senhora de Fátima, e de Bagé, Nossa Senhora Conquistadora. Então, pessoal, é um mês mariano para ninguém botar defeito, né? Acompanhe a gente, né? Vamos fazer um mês muito especial. Vai ser um mês de muita oração, um mês de muita alegria, um mês de muita paz e, se Deus quiser, um mês de muita bênção. Padre Ivanir, sua mensagem, sua bênção. Primeiro, então, eu agradeço a vocês, né, Manuel, Lupe, toda a equipe da pastoral aí da comunicação da Arquidiocese de Pelotas pelo convite. Agradeço também ao Padre Jô, que fez os contatos aí, conversamos, né, agradeço, enfim, todos vocês aí. Quero também uma saudação ao arcebispo, uma saudação ao clero, enfim, a todos, as religiosas. E também eu quero desejar, assim, as pessoas que escreveram, estava lendo agora as mensagens, várias mensagens muito bonitas. Então, muito obrigado pelas mensagens que os ouvintes enviaram, assim, os ouvintes falando, fazendo vários comentários sobre Dom Helder, falando também, desejando a paz, saúde, alegria. Então, muito obrigado por todas essas colocações. E gostaria, então, de finalizar dizendo assim que o livro, ele tem 7 capítulos, e cada capítulo fala de como foi se desenvolvendo a amizade. Primeiro capítulo, início da amizade espiritual. Segundo capítulo, amizade com amplos horizontes. Terceiro capítulo, é o Vaticano II, amizade à jornada. Quarto capítulo, amizade guiada pela providência. Quinto capítulo, amizade provada. Foi ali quando alguém falou da época da ditadura, né? O quinto capítulo é dedicado a isto. Sexto capítulo, amizade sintonizada. E o sétimo capítulo, melhor dizendo, o último, né? Amizade confirmada e eterna. A amizade deles continua, né, lá no céu, né? É uma amizade eterna. Então, muito obrigado a todos, a todas, por esta live. E eu vou finalizar, então, com um pensamento de Dom Helder sobre a amizade, que está aqui no início do livro. Tem um pensamento de Paulo VI, que é mais compridinho, e um de Dom Helder. Vocês sentem, pelo pensamento de Dom Helder tem muitos poemas, mas sentem a profundidade, em poucas linhas, sobre a amizade. Diz Dom Helder: não é amigo aquele que esconde a verdade. Talvez não seja nem aquele que a proclama em um modo qualquer, oportuna ou inoportunamente, sem a luz do coração. Não é amigo aquele que esconde a verdade. Talvez não seja nem aquele que a proclama em um modo qualquer, oportuna ou inoportunamente, sem a luz do coração. Para ser amigo mesmo, precisa dizer a verdade com a luz do coração. Que nós possamos, nesse mundo, com tanto ódios, brigas, raivas, desprezo pela dignidade humana, pela natureza, cultivar verdadeiras amizades.
amizades marcadas por uma espiritualidade que segue Jesus Cristo, aquele que disse, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. E vamos então para a bênção, né? Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de São Paulo VI, também, como nós estamos nessa live sobre Dom Helder, pela intercessão do servo de Deus, Dom Helder Câmara, o Senhor vos abençoe, o Senhor vos acompanhe, o Senhor vos ajude a ter bons amigos e a serem bons amigos. E que Ele abençoe hoje e sempre, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Ivanir. A Jane Cristina e o Paulo Fernando estavam perguntando o nome do livro, até o Lupe acabou colocando, do filme, né? E o Adriano Ribeiro está respondendo, Paulo VI, um Papa em meio à tempestade. Depois o pessoal da Arquidiocese também colocou, né? Um Papa em meio à tempestade. Paulo VI, um Papa em meio à tempestade. Está aí. Eu não sei se outras pessoas que de repente não estavam acompanhando aqui, né, a passagem das mensagens, né? Mas está aí a sugestão do filme que o padre Ivanir acabou citando e acabou referenciando, né? Meu amigo, minha amiga, Deus o abençoe, Deus a abençoe, Deus nos abençoe. Grande abraço. Quarta-feira que vem, iniciando o mês mariano, né, o mês de maio, mês mariano, nós vamos estar aqui de volta, se Deus quiser. Grande abraço, uma abençoada noite a todos.